Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre lei de Coulomb, a extensão da lei de Coulomb para corpos extensos. Eu vou aplicar as ideias para calcular o campo elétrico de uma barra uniformemente carregada. A sua densidade linear de carga ela é constante. Eu coloquei aqui embaixo a nossa barra de tamanho 2A, coloquei também um plano cartesiano x e y, e a posição no espaço onde eu desejo calcular o nosso campo elétrico por causa dessa barra. Bom, o primeiro passo para calcular o nosso campo elétrico é o de nomear na nossa barra inteirinha uma região do espaço que terá uma carga dq infinitesimal. Essa carga pequena ela é como se fosse uma partícula pontiforme, portanto ela gera um campo elétrico segundo a lei de Coulomb. Isso vai acontecer. Essa partícula pontiforme, ela gera no ponto do espaço onde nós desejamos saber o campo elétrico, um campo elétrico infinitesimal dE. No problema, R é a distância da nossa carga até o ponto do espaço onde queremos calcular o campo elétrico. X é a posição fixa no espaço, a distância até o ponto que nós queremos calcular o campo elétrico até a barra. E y, a distância da minha carga escolhida, infinitesimal, até a origem do sistema de coordenadas. E ainda vou colocar aqui também o ângulo θ. Bem, já que a nossa partícula, a nossa porção da barra dq infinitesimal é como se fosse uma partícula pontiforme, o seu campo elétrico é dado por essa expressão, a lei de Coulomb, dada dessa forma. E a ideia aqui a seguir nós já calculamos a parcela de campo elétrico por causa dessa parcela infinitesimal também de carga elétrica. Nós vamos promover o mesmo raciocínio para todas as outras partes de carga infinitesimal da nossa barra e depois somar todos esses campos elétricos. Mas só que se vocês repararem bem, esse campo elétrico está numa direção arbitrária. E eu não posso simplesmente somar vetores que estão em direções arbitrárias. Então, antes de achar o campo elétrico para as outras cargas e depois somar todo mundo, eu vou decompor esse campo elétrico. Eu vou colocar um desenho aqui embaixo. Então, nosso campo elétrico original, DE, que está numa direção arbitrária, vai virar uma parcela na direção do eixo X e uma parcela na direção do eixo Y. E eu vou calcular quem é essa parcela no eixo X, essa parcela no eixo Y, e agora eu vou trabalhar com esses valores. E agora sim, dá para ver direitinho que isso não vai causar problemas maiores lá na frente. Eu posso somar todas as contribuições da direção X, depois todas as contribuições da direção Y, e depois, no final das contas, até juntar para uma contribuição final. Só que aqui, nesse problema, nós temos certa simetria. Dá para ver direitinho que o campo elétrico na direção Y, no final das contas, ele vai dar zero. Porque eu escolhi uma carga que ele tem um campo na direção X para frente e um campo na direção Y para baixo. Se eu escolhesse essa carga agora para baixo do eixo Y, a mesma distância Y, ela teria um campo na direção X para frente também, só que um campo agora na direção Y para cima. E esse campo cancelaria com o que nós estamos calculando agora. Então eu sempre consigo pegar qualquer partícula no eixo Y para cima, eu consigo uma que está no eixo Y para baixo, a mesma distância, onde os seus campos na direção Y vão acabar se anulando no final das contas. Então nós dizemos que o campo na direção Y, no final das contas, ele é igual a zero por simetria do problema. Então não precisamos analisar, fazer contas com esses valores não. Na direção Y já é zero. Só que nós temos que continuar fazendo as contas na direção X. E na direção X, segundo o nosso desenho dos campos elétricos, dá para ver que o dEx ele é igual a dE vezes cosseno de θ. Então é assim que a gente vai encontrar o campo na direção X. Vou colocar aqui na parte superior da minha tela que dá para ver pelo triângulo das distâncias que o cosseno de θ é x sobre r. Aplicando Pitágoras também entre r, x e y, dá para ver que nós temos essa relação.
aqui em cima também. Eu vou destacar novamente o nosso campo elétrico original é dado por essa expressão. E ainda a densidade linear de carga é dada por dq sobre dy, densidade linear. Então ela é constante. A carga dq ela ocupa uma posição, uma distância dy dentro da minha barra. Essa é a densidade linear de carga. Vou destacar esses valores. Então nós vamos usar todos esses valores naquela expressão que eu tenho ali embaixo e vamos calcular a forma do dx. Não é difícil fazer essas contas, mas temos que fazê-la com calma. Vou deixar isso para vocês fazerem. Então o que eu fiz é substituir o dE, coloquei ele aqui, o cosseno de θ também, e onde tem R nesse problema tem que virar x e y. Então nós temos que o nosso dE tem essa forma dada aí. E pronto, o nosso dE está prontinho. Se reparar bem, a variável do problema é y. Se escolher uma carga diferente, ela vai ter uma posição y diferente. O x não, o x nunca muda. Então a variável é y e está todo mundo escrito em termos dessa variável. A nossa expressão está prontinha. Esse é o campo elétrico por causa da nossa carga infinitesimal dq. E agora, para achar o campo elétrico total, é só integrar essa expressão. Nós fazemos a soma sobre toda a barra. É o que nós vamos fazer aqui embaixo. Eu já coloquei os valores que são constantes nessa expressão para o lado de fora. Então, nós somamos todos os valores que vão desde menos A até A. Nós temos que o campo elétrico, então, total agora é dado por essa expressão. E nós precisamos calcular essa integral para continuar fazendo contas e achar sua expressão final. Mas só que essa integral pode ser encontrada em qualquer livro de cálculo ou tabelas de integrais mesmo. Essa integral é dada por essa forma destacada que eu coloquei aí. Então, onde tem a integral no meu campo elétrico, eu vou substituir por esse valor. É claro que depois também tem que aplicar de menos A até A. Isso não é difícil de se fazer novamente, mas deve ser feita com calma para não errar conta nenhuma. Eu já fiz isso e coloquei os valores aqui. Então, nosso campo elétrico, que é na direção x, tem esse valor, dado por essa expressão. Esse é o campo elétrico total na direção x e, ao mesmo tempo, é o campo total no nosso problema, já que não tem campo nenhum na direção y, só na direção x. Ou seja, o campo elétrico, vou destacar aqui, o campo elétrico criado por essa barra no ponto desejado tem esse valor e aponta na direção do eixo x positivo. Pronto, calculamos o campo elétrico para essa barra. Mas só que é legal também, nós discutimos uma situação. O objetivo do problema já está aí, já foi feito, mas é legal discutir essa situação aqui que eu destaquei. E se nós pegássemos esse ponto, onde desejamos saber o valor do campo elétrico, e colocarmos ele bem distante da nossa barra? Nós estamos numa região bem distante da nossa barra. Isso significa dizer que A sobre x é muito menor do que zero, porque o x é muito maior do que o A. Significa dizer isso, é a mesma coisa. E eu lembrei aqui de novo que o lambda é igual a carga total armazenada na barra sobre o comprimento total. A nossa densidade de carga tem esse valor. Utilizando essas ideias, a partir do campo elétrico, é claro que eu já sei como que é o seu valor. Eu tenho essa primeira expressão. Essa primeira expressão nada mais é do que o nosso campo elétrico já calculado modificado a parte lá de baixo da raiz. Eu tirei um x ao quadrado para o lado de fora e minha expressão ficou escrita dessa maneira aí. E é preciso escrever dessa maneira porque agora onde eu tenho A sobre x nessa expressão, eu posso colocar zero. Eu tenho um termo lá, vou colocar zero. E não é difícil de ver que nós temos essa situação aqui, que eu vou destacar. É claro que eu usei ainda que o lambda é igual a Q sobre 2A para chegar nessa expressão. Essa é a expressão final, para um ponto muito distante da nossa barra. Essa, se vocês separarem bem, esse é o campo elétrico criado por uma partícula pontiforme. E deveria ser assim. Quando a gente analisa uma situação
um caso em que nós estamos muito distante da nossa barra, a nossa barra ela é vista como se fosse uma partícula pontiforme. Esse objeto se torna tão pequeno quando estamos longe que ele pode ser visto como uma partícula pontiforme. Então, realmente, nesse caso, nessa situação, o campo elétrico deveria cair para esse valor, para essa expressão. E realmente isso aconteceu. Bem, era só isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma. E se isso aconteceu, espero que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.